Saudações de paz, caros amigos, estamos aqui com mais um vídeo super especial. Dessa vez iremos tratar sobre a declaração de Tomé. Creio que é um dos versículos mais usados, não é o único, mas é o mais usado para defender a divindade de Jesus. Mas alguns opositores, sempre criticando, sempre dizendo que não. Algumas pessoas não acreditam. E aqui na internet eu encontrei alguns. Vamos lá? Aqui, ó. Aqui, ó, no site, no canal do Queruvim, No canal do Queruvim, Testemunho de Jeová, ele vai falar sobre esse texto na tradução grega. Olha só, tá? Ele vai dizer sobre esse texto na tradução grega. Aqui ele vai falar algumas coisas, tá bom? Eu vou colocar aqui o microfone para ver se dá para você ouvir. Ai, meu Deus. Então você está chamando exatamente para abordar essa crise. Vocês compreenderam o que ele falou ali? Ele falou assim, ó, se vocês vierem, tá, um carro frear na frente de vocês, e se esse carro frear, você vai falar assim, ai, meu Deus, você falou esporadicamente, né? Você falou esporadicamente. Então, se você falar esporadicamente, é a mesma coisa que ocorreu ali. Por que ele fala isso? Porque ali está no caso chamado caso nominativo, tá bom? Aqui nós estamos também na página, tradução do Novo Mundo defendida, né? Tradução do Novo Mundo, para quem não conhece, é essa Bíblia aqui, tá bom? Ó, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá bom? Eu tenho a edição de 2015, porém em PDF. Quem é meu Senhor e meu Deus? Mencionado em João 20, 28. Quem é? Aí ele vai explicar aqui, tá bom? Várias coisas, ó. No grego, Theos é o caso nominativo, correto, teu o caso genitivo, teu o caso dativo, teu um acusativo e te vocativo. Perfeito. No final, ele vai reforçar aquela fala que ele fala no vídeo. Olha só, no finalzinho, a conclusão que ele chega é que alguns eruditos têm interpretado João 20, 28 como sendo simplesmente uma exclamação de espanto feito por Tomé. Mas será que é isso mesmo, pessoal? Ou será que é necessário você conhecer um pouco mais da gramática para você ver que não é isso que ele está falando? Existe como provar que Rubens Queruvim está errado? Vou te provar. Aqui, ó, só aqui, no canal do professor Leonardo. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá? Ative o sininho, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam compreender, né? A declaração de Tomé, o texto mais usado pelos defensores da divindade de Jesus é, de fato, sem dúvida nenhuma, é o texto de João 20, verso 28. É esse texto, né? Aqui, ó, ai, pecrite, Thomas, kai, pen, autor, ro, kyrios, mu, kai, ro, theos, mu, né? O texto deixa claro que Jesus é Deus e faz parte da mesma essência do Pai, porém distinto em pessoa. Entretanto, é óbvio que os intérpretes da TNM, tradução do Novo Mundo, irão dizer o contrário, né? Eles dizem o contrário. Na TNM, aqui, ó, no texto de João 20, eu vou ler para vocês, 20, verso 26, 20, verso 26, ó, 28, desculpa, né? Em resposta, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Em resposta, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. O leitor, ele poderá
atentar para o fato que o texto é similar às outras traduções. Todas as traduções são iguais a essa. Sim. Alguns poderiam perguntar, então, onde está o erro? O erro está na interpretação. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová não vão citar esse texto conforme está aqui. Elas vão falar assim que Tomé não falou isso para Jesus. O endereço dele foi para Deus. Então, ele falou esporadicamente, ai, meu Deus, conforme o Rubens Querubim falou, até fez uma citação aí, mal, né? Sobre um atropelamento, algo do tipo, um freio em cima. Não. Né? Primeiro, pessoal, nós temos que entender que a gramática, para você fazer qualquer tipo de tradução, é necessário você conhecer gramática e você conhecer as variações morfológicas, variações semânticas, né? As variações morfossintáticas de cada oração. Às vezes, você conhecer o que é dativo, o que é nominativo, só isso não vai adiantar. Certo que quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Então, a maioria lá não estuda, né? Das testemunhas de Jeová não estuda, não sabe grego, não sabe fazer um copo da gramática, então eles acabam sendo enganados por oportunistas, né? Não estou dizendo que o rapaz faz isso por oportunismo. Ele não faz isso por oportunismo, ele faz isso por paixão, né? Ele tem tanta paixão que ele acaba se enganando, entendeu? E hoje aqui nós vamos desmitificar, acabar de vez com isso, tá bom? Um exemplo, eu tenho um hebraico, né? Às vezes você fala assim, isso aqui está no passado, mas vem cá, ele começa com um vav, né? E esse vav é o quê? Vai que tol, vai catal. O que ele indica? Você sabe que pode mudar o passado para o futuro, e o futuro para o passado apenas contendo um vav consecutivo. E se você não souber isso, você acaba errando. Nos aplicativos, né, de Bíblia, no celular, aqui no computador, BibleWorks, entre outros, não vai estar isso, não. Isso aqui está no vai que torna, isso aqui não vai estar isso. Então, você vai errar se você não conhecer de fato. Tá bom, pessoal? Então, nós também iremos fazer alguns apontamentos desses erros, assim, de tempo, né? Tempo do verbo. As pessoas desconhecem de fato, mas isso aí é mais para frente, né? As TJs declaram o seguinte concernente a esse texto, né? João 20, verso 28. Meu Senhor e meu Deus, o Senhor de mim e o Deus, Theos, de mim. Alguns estudiosos acreditam que, embora essas palavras de espanto, vou especificar espanto, para que você, lá na frente, quando eu explicar algo sobre isso, você entenda. Primeiro, nós vamos fazer uma análise gramatical, para ver se está correto, tá bom? Que não está, já adianto que não está, mas nós vamos fazer uma análise. Vou apontar. Espanto de Tomé tenha sido ditas a Jesus. Elas se dirigiam a Deus, o Pai, na ótica deles. Outros dizem que o texto grego não abre essa possibilidade, que essas palavras se dirigiam ao próprio Jesus. É o que nós acreditamos. Mesmo que isso seja verdade, o sentido da expressão meu Senhor e meu Deus precisa estar de acordo com o restante das escrituras inspiradas. Por quê? Porque o restante, a maioria, vai estar no vocativo, quando é endereçado a Jesus. Beleza? O relato mostra que, antes disso, Jesus tinha enviado os seus discípulos a mensagem: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Pai e Deus, para o meu Deus e o Deus de vocês. Assim, não existe motivo para acreditar que Tomé achasse que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Então, na ótica das Testemunhas de Jeová, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, tá bom?
Para acreditar essa fala, os unitaristas apelam para a gramática grega. E o caso do substantivo, que se encontra em quê? No nominativo lá, mas que deveria se encontrar no vocativo. Os casos na língua grega, uma característica da língua que indica a função sintática dos substantivos, pronomes, adjetivos e particípios. Em grego e outras línguas flexivas, isso não consegue por meio de finais declicionais. O que é finais declicionais? Seria o sufixo. Quem é que fala isso? Demos, tá? Esse livrinho aqui, pequeno, porém ótimo, tá? Aconselho todo estudante da língua grega a comprar esse livro de Mateus Demos, um livro ótimo. Na página 38 ele fala sobre isso, tá bom? Para entender isso, o leitor precisa conhecer um pouco dos demais casos. Por exemplo, o nominativo expressa uma frase falada diretamente ao destinatário, além de indicar o sujeito da oração. Então, o nominativo sempre vai indicar o sujeito da oração. Já os substantivos referem-se à terceira pessoa e não propriamente ao destinatário. Enquanto isso, outro caso é o vocativo, tá? Vocativo, que é usado para dirigir a alguém. Quem fala isso? Demos, tá bom? Então, Demos fala isso. O que seria o vocativo? Aqui, ó. Vocativo indica a pessoa ou coisa a que nós dirigimos. Serve para o chamamento ou invocação direta, a interpolação, a exclamação e a saudação com o valor de uma verdadeira oração com uma só palavra. É usado tanto como interjeição, como ou sem ela. A função desta é preparar o interlocutor por meio de uma elevação de voz para a chamada ou invocação que se segue. Quem é que fala isso? Alexandre Júnior, esse livro aqui de exegese, ótimo livro também, uma grande recomendação do professor Leonardo, tá bom? Então, vamos lá. Para entender isso, o leitor precisa conhecer um pouco mais dos casos. Por exemplo, nominativo expressa, aquilo que nós falamos, o destinatário. O termo vocativo é oriundo do latim vocare, que significa literalmente chamar. O caso vocativo ocorre diferentemente do nominativo, pois os substantivos, a maioria das vezes, se referem ao destinatário. Contudo, a frase é falada diretamente ao destinatário. Existem outros casos na língua grega, acusativo, dativo e genitivo. Existem vários outros casos, porém, não há necessidade nós aqui se debruçarmos sobre todos os casos. Por quê? Porque o que nos interessa aqui é o caso nominativo e o caso vocativo que estão em questão, somente esses dois. Por isso, é o que serão estudados, tá bom? A princípio, é importante saber que o caso vocativo é identificado pela desinência, pela desinência epsilon, o é. Por exemplo, Kyrie, Senhor, te, Deus, mas no vocativo. Já no caso nominativo, nós temos Kyrios, Senhor, e Theos, Deus, tá bom? O argumento ariano é embasado nas aparições do nome de Jesus, que aparece no Evangelho de João, está no vocativo, com um sufixo, aqui, com um epsilon. É por esse motivo que elas dizem, mesmo que seja verdade, o sentido da expressão meu Senhor e meu Deus precisa estar de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso aqui é o jw.org, é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Será que isso é verdade? Vamos lá. Alguns textos, de João, que é uma referência a Jesus, estão no vocativo, João 4,11, Kyrie. João 4,15, Kyrie. João 4,19, Kyrie. João 4,49. João 5,7. João 6,34. João 6,68. João 9,36. João 9,38.
João 11:3, João 11:12, João 11:21, João 11:27 e assim por diante. São vários os textos. As ponderações das TJs, em primeiro instante, se você for observar de imediato, parece até que parece até que não é um absurdo total que eles falam. Mas quando você conhece profundamente a gramática, você vê que eles estão falando bobagem, um absurdo. O gramático Daniel B. Wallace, né? Esse aqui, ó, Daniel B. Wallace, essa gramática aqui, deixa eu pegar para vocês, ó, vocês estão vendo aí? Também é uma gramática, creio que é a gramática mais falada atualmente, né? Todos os bons gramáticos usam esta gramática como referência, tá bom? O gramático faz uma referência a um tipo específico do nominativo, chamado de nominativo por vocativo, ou de endereço, né? Ele fala isso. Nominativo por vocativo ou por endereço. Segundo Alexandre Manuel, esse tipo de nominativo aparece como? Ó, aqui, ó. Nominativo recebe o nome de nominativo vocativo ou de exclamação. O nominativo tem como vocativo algumas coincidências bem significativas, tanto na forma como no significado. Na forma, são muitos substantivos que não diferenciam em dois casos, mesmo no singular. No plural, a diferenciação remonta mesmo ao indo-europeu. No significado, o chamado nominativo exclamativo representa quase uma invasão no campo semântico do vocativo. No grego arcaico e clássico, é corrente o nominativo exclamativo. Então, meu irmão, Manuel, aqui na página 104, deixa eu abrir para você, aqui, ó. Página 104, deixa eu ver se vai dar para você ver aqui, ó, nominativo, vocativo ou de exclamação. Olha o que ele coloca aqui por último, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Olha o que ele coloca como exemplo, ó. Kyrios, meu senhor João. Tá vendo? Então, pessoal, ó, Kyrios, ele coloca o texto de João. Vamos lá? E quando isso ocorre, né? Aqui, ó, vamos terminar aqui. Segundo Wallace, aqui o nominativo é usado no lugar do vocativo. É usado na função vocativa, em invocação direta para designar o destinatário. Vamos lá na gramática de Wallace, tá? Página 46, tá bom? Página 46, isso mesmo? Que página aqui? Deixa eu ver aqui que página que é. Página 56. Ó, nominativo por vocativo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, nominativo por vocativo ou de endereço, tá vendo? Página 56. Olha o que ele fala aqui. Aqui o nominativo é usado no lugar do vocativo. Aqui, de novo, o nominativo é usado no lugar do vocativo. Quem fala isso? Um dos maiores gramáticos da atualidade, né? Quem é ele? É Daniel B. Wallace, tá bom, pessoal? Então, não tem como fugir. É um erro grave a interpretação das testemunhas de Jeová. Seguindo. E quando e como isso ocorre em uma frase ou texto bíblico? Isso ocorre devido a uma sobreposição formal de um nominativo a um vocativo. Não há distinção alguma de forma plural ou neutra singular entre ambos os casos. O mesmo modo que entre algumas formas masculinas e femininas no singular. Há uma tendência a eliminar a distinção, até mesmo onde o vocativo tem forma própria. Wallace ainda continua dizendo que alguns gramáticos que adotam um sistema de 8 casos, eles vão contra isso aqui. Não
não pela situação gramatical, mas sim por nomenclatura, porque isso é fato. No entanto, o nominativo por vocativo é um desenvolvimento natural de cada sujeito, especialmente entre pessoas cuja língua nativa não incluía forma distinta para o vocativo. Para você entender isso melhor, a proposta na qual nós estamos colocando aqui, é necessário compreender que na gramática grega existem duas categorias estruturais, anátro e articular. Articular seria artigo definido, anátro é sem artigo definido ou indefinido, já. O Wallace explica bem isso quando diz que o uso anátro possui duas características adicionais. No exemplo 1, ao utilizar o ômega. No exemplo 2, quando esse sinal não é empregado. Ômega, porém, trata de uma ênfase emocional, quando ao outro não especificamente. Contudo, o exemplo que nos interessa é o articular, com a adição do artigo definido, conforme está lá no texto de João 20, 28. Este, por sua vez, também envolve duas características básicas. Exemplo 1, o endereçamento a um substituto inferior. Exemplo 2, endereçamento a um substantivo semítico, sem considerar o destinatário como inferior ou superior. Isso aqui, esse exemplo 2, substantivo semítico, é o texto empregado de João 20, verso 28. As duas referências que ocorrem, onde Deus é invocado no nominativo, ocorrem por influência semítica. Essa referência é resultado da influência semítica, devido que no hebraico, presta atenção, normalmente, o nominativo de endereço vai conter o artigo definido. Deu para entender? Vou ler de novo. As duas referências que ocorrem onde Deus é invocado no nominativo ocorrem por influência semítica. Essa referência é resultado da influência semítica devido que, no hebraico, normalmente o nominativo de endereço vai conter o artigo definido. No hebraico semítico, o nominativo é definido da seguinte forma, vamos lá, uma vez que a função nominativa não é identificada pela morfologia do substantivo, o caso nominativo pode ser detectado pela ordem das palavras, concordância em gênero, número e com verbo, embora haja várias exceções ou pelo contexto imediato. Quem é que fala isso? Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, tá? Exegese do Antigo Testamento. Esse livro é ótimo também para quem estuda exegese do Antigo Testamento. Dentre os nominativos, podemos encontrar o vocativo, isto é, que indica o nome, posição ou condição da pessoa a quem se dirige a palavra frase. Normalmente tem artigo ou é definido de outra forma. Está vendo? Podemos encontrar essa questão do nominativo por vocativo, o endereço, em outras gramáticas. Um substantivo, no caso nominativo, pode ser classificado como sujeito de uma ação ou estado, um predicativo do sujeito, um substantivo igualado ao sujeito, por forma e verbo, ser ou estar, explícito ou implícita, um vocativo, né? Nominativo absoluto. Quem fala isso? É Shishome, né? Shishome Júnior, tá bom? Robert Shishome Júnior, da exegese à exposição, ótimo livro também, tá bom? Pessoal, eu estou falando aqui as questões e estou apresentando as gramáticas, estou apresentando os referenciais teóricos, né? Coisa que é bem difícil você ver qualquer uma dessas pessoas fazerem, mas tranquilo. Dentre os nominativos, né, conforme nós falamos, indica nome e posição. Explicando melhor essa regra, tomamos por base a gramática de grego do Novo Testamento de James Sweatner, não sei se você conhece, mas essa gramática é muito boa, da editora Paulus, tá bom?
eu tenho os 2 volumes aqui, tá? De exercício, análise, né? E de morfologia, tá bom? São bem legais. Quem gosta, né? Quem gosta de análise vai gostar desse texto, tá bom? O vocativo é usado para indicar uma pessoa ou coisa personificada que está sendo invocada. Diversas vezes a interjeição ômega vai indicar ó ou ó. É usada diante de uma palavra, no caso vocativo. Suetna, né, conclui dizendo que, ocasionalmente, o caso vocativo, o caso nominativo, desculpa, possivelmente com artigo, se encontra no lugar do vocativo para invocar uma pessoa. O vocativo, como nominativo, nunca é regido por uma preposição. E olha, o quadro que nós fizemos aqui é baseado na página 46 de Suetna, tá? Desse livro aqui, página 46. Olha o exemplo que ele coloca aí, ó. Hoteos mu, meu Deus. Vou ler de novo. Ocasionalmente, o caso nominativo, possivelmente com o artigo, se encontra no lugar do vocativo para invocar uma pessoa. O vocativo no nominativo nunca é regido por uma preposição. Em se tratando disso, podemos encontrar na Septuaginta o termo nominativo teos, usado como te, que é no vocativo. Aonde? Segundo Samuel 15:31. Segundo Samuel 22, verso 3 e verso 47. 1 Reis 3:7. 1 Reis 5:4. 1 Reis 17:21. Salmos 3:7, Salmo 5:2, Salmo 7:1, Salmo 7:1, verso 3, verso 6, Salmo 13:3 e assim por diante. Além disso, podemos encontrar o termo Kyrios mu apresentado o termo Kyrios como substantivo, no caso nominativo, como vocativo. Aonde? Bereshit, Gênesis 33, verso 13 e 14. Shemot, Êxodo 34, verso 9. 1 Samuel 25, verso 24 e 25. 1 Samuel 26, 17 e 19. E assim por diante. Um caso nominativo por vocativo ou por endereço, encontrado no Novo Testamento, está no texto de quem? Apocalipse 4, verso 11. Olha só. Kyrios, kai hoteos. Pessoal, está ficando difícil, né? É óbvio que o texto deixa claro que os 24 anciãos estão se referindo a Deus. Logo, podemos observar que é uma característica joanina o emprego desta regra gramatical na elaboração de seus textos, né? A grande verdade é que nos 2 textos, tanto de João 20, 28, a declaração de Tomé, e Apocalipse 4, 11, os substantivos Senhor e Deus estão no nominativo, porém sendo usados como vocativo. Os estudiosos asseguram que isso ocorre devido a uma influência semítica, como também o uso do substantivo com o genitivo no lugar do adjetivo. Uma referência disso, primeira carta aos Coríntios 2, verso 8. Segunda carta aos Tessalonicenses 3,16. Para dar ênfase a essa ideia, já que as TJs colocam em xeque o texto de Apocalipse, o texto recepto de Stephens, 1550, e o de Scrivener, né, 1894, usa o manuscrito onde o substantivo Senhor aparece no vocativo, Kyrie, e o substantivo Deus não aparece. Embora o texto recepto não contenha outros textos gregos, empregam a forma habitual, conforme Tiesendorf, Westcott, Hort, Nistrialand. Tá difícil, hein?
A forma correspondente é encontrada na Vulgata Latina e também na Peshitta. Aqui nós temos a Vulgata Latina, Dignus Domini et Deus noster accipiere, né? Gloria et Norem. Aqui na Peshitta. Então, sim, para terminar, pessoal, senão vai ficar muito extenso, né? Lembra que eu falei sobre falar esporadicamente? É aqui, ó, eu quero chegar. Já refutamos toda a parte gramatical, entendeu? Agora vamos o pensamento, vamos refutar. Ainda sobre esse tema, não podemos esquecer que as TJs asseguram que a expressão de Tomé foi esporádica, foi um susto. Sendo assim, para elas, Tomé falou apenas por falar, sem um endereço preciso. Entretanto, na cultura judaica existe as 613 leis. Nós chamamos Tariag, né? E podemos dividir em mitzvot a ser, que é os mandamentos faça, chamado de mandamentos positivos, e o mitzvot lo a ser, não faça, mandamentos negativos. Dentro desse mandamento tem algumas cláusulas. Fica permanente proibido jurar o nome do Eterno. Em seu nome não jurarás. Deuteronômio 10, 20. Kiddush Hashem, santificar o nome. Santificar-me-ei no meio dos filhos de Israel. Levítico Vaikra 22, 32. Não jurar em vão, não tomareis o nome do teu Deus em vão. Então, não pode falar o nome do Eterno em vão. Shemot, Êxodo 20, verso 7. Não profanar o santo nome, bendito é ele, Kadash Baruch Hu. Não profanareis meu santo nome. Vaikra 22, 32. Então, podemos entender que citar ou fazer referência ao nome de Deus em vão é extremamente proibido no judaísmo do primeiro século, podendo acarretar em quê? Morte como punição. As pessoas que cometem esse pecado são chamadas de Hilul Hashem, ou seja, profanação do nome. Então, qualquer um que cita o nome de Deus em vão, ele vai sofrer morte como punição, porque isso é Hilul Hashem. Então, das duas, uma. Ou Tomé cometeu Hilul Hashem, ou ele, de fato, falou que Jesus era Deus. Mas uma pergunta só, se ele cometeu Hilul Hashem, por que ele não foi morto? Me explica isso. Por que ele não foi morto? Se a ordem era morrer, é porque as pessoas que estavam em volta, além de saber que ele estava reconhecendo que Jesus era Deus, também reconheciam que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, fica claro que Tomé reconheceu de fato que Jesus era Deus. Segundo Craig Kenner, relata que Plínio, governador que escrevia próxima localização dos leitores de João, 2 ou 3 décadas depois desse, relata que os cristãos entoavam hinos a Cristo como a um Deus, tá bom? Craig Kenner, comentário bíblico de Atos. Quem retrata essa questão é Plínio, o jovem, né? Plínio, o jovem. Ele fala bem assim, eles tinham o costume de se reunir antes do amanhecer, num certo dia, quando então cantava responsivamente os versos de um hino a Cristo, tratando-o como Deus, vou repetir, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, a não defraudar, a não roubar, a não adulterar, nunca mentir e a não negar a fé como se fosse estado a fazê-lo. Epístola 10, página 96. Pessoal, chegamos ao fim. Esse vídeo, como eu havia falado, ele é mais no sentido gramatical, tá? Perdoe as pessoas que talvez não tenham esse conhecimento,
Mas tente assistir, tente prestar atenção. Qualquer coisa, me procure no privado, né? Professor Leonardo Andrade, para a gente trocar uma ideia, né? Eu estarei explicando melhor essas questões para você, tá bom? Deixa aqui seu comentário, tá bom? O que você pensa a respeito disso. Espero que esteja bem explicado e brevemente estaremos lançando novos vídeos. Lerri Traoto, Deus vos abençoe.